Olá, bem-vindo a mais uma de nossas aulas no curso de Aconselhamento em Dependência Química. Meu nome é Carlos Alberto Silva Ferreira, eu sou psicólogo e hoje nós vamos falar do quarto fator que contribui, que colabora para o desencadeamento do transtorno de uso de substância. Hoje nós vamos falar especificamente de um sentimento muito comum a nós, seres humanos, é o sentimento de culpa. Nós temos esse sentimento, segundo a filosofia, porque em algum momento do nosso desenvolvimento nós precisávamos ter mecanismos que nos protegessem. Então a culpa, em primeiro lugar, é um mecanismo de proteção. Proteção individual, proteção da espécie. Segundo alguns filósofos, como Rousseau, Jacques Rousseau, nós começamos a entender que se nós não quiséssemos que o mal nos acontecesse, nós precisaríamos criar normas que nos limitassem, que nos impedissem de fazer mal aos outros. Não fazer mal ao outro começava a funcionar como uma garantia de que o outro também não iria me fazer o mal. É mais ou menos o que a Bíblia ensina, Jesus ensina, e muitas outras religiões e muitos segmentos religiosos, até mesmo da antiguidade. Não faça ao outro aquilo que você não quer que faça com você. E desde muito cedo nós somos ensinados que o mal é punido, o mal sofre no final, sofre consequências e o bem sempre triunfa. Pelo menos era assim. Nas histórias infantis, nós tínhamos sempre o mal sofrendo. No final, o lobo mau sempre se dava mal. Ainda hoje, nos filmes que nós assistimos, nas novelas que nós acompanhamos, o bem triunfa e o mal é castigado. Então, essa noção de bem e de mal é internalizada dentro de cada um de nós. Uma pessoa que não tem empatia pelo seu semelhante, que não se incomoda com o sofrimento alheio, principalmente quando essa pessoa é o próprio agente desse sofrimento e que ela não há incômodo, isso é um transtorno sério de personalidade. O normal é nós termos culpa quando a gente faz algo errado. Fizemos algo do ponto de vista da realidade, do ponto de vista dos fatos, fizemos algo que de fato foi errado, e de fato feriu a mim mesmo ou feriu uma outra pessoa. Tendo essa constatação, o sentimento natural que deveria surgir é um sentimento de tristeza, seguido de um auto-perdão ou recebimento do perdão de Deus, para quem acredita, ou recebimento de perdão dos seus iguais. E mesmo que o igual não desse o perdão, a própria pessoa fosse capaz de se reabilitar, se perdoar e tomar a decisão de se tornar uma pessoa melhor e não praticar novamente aquele erro. Isso se nós fôssemos pessoas num nível de saúde mental, psicológica e emocional, então seríamos capazes de caminhar dessa maneira. Infelizmente, às vezes nós nos sentimos menos culpados do que deveríamos, ou às vezes nos sentimos mais culpados do que deveríamos. Então, esse desequilíbrio da consciência, uma consciência que permite tudo, mais permissiva, vai nos levar à margem de acabar praticando coisas que são perigosas para nós e para os nossos semelhantes. O exagero das regras, o exagero das normas, o exagero da consciência, a rigidez da consciência moral, ou como se diz em algumas áreas de psicologia, do superego ou supereu, essa rigidez faz com que a pessoa tenha um desconforto interno
uma luta interna muito grande. Nós vimos num dos fatores, se eu não me engano, o segundo fator, que a pessoa pode usar substância para esquecer algo que aconteceu no passado. Esse algo que aconteceu no passado pode ser uma perda, não há de se falar de culpa, nem de mágoas, simplesmente uma perda que gera uma tristeza, que a pessoa vive a remoer aquilo, vive a relembrar aquilo, e mergulha em autopiedade, e ela pode usar para aliviar essa sensação de perda e esquecer, inclusive, desse passado. Ela pode ter uma mágoa muito grande, ela foi violada no seu direito, na sua honra, na sua moral, ela foi machucada, ela foi ofendida, ela foi humilhada, e algo que para ela é tão danoso, é tão doloroso lembrar, e ela usa para esquecer. Ou como ela pode ter feito alguma coisa, e aí dependendo da consciência de cada um, algo realmente prejudicial à sociedade, a ela mesma, ou algo fantasioso, não importa. A questão é que ela pode usar a substância para esquecer uma culpa. E veja bem, ela usou a substância para esquecer. Então, enquanto ela está sob o efeito da substância, a consciência fica apaziguada. Ela pode usar, então, para esquecer uma perda, uma mágoa, uma culpa ou qualquer outro problema. Esquecer a sua frustração, a sua realidade que ela coexiste, que ela vive, um emprego que ela não gosta de ter, uma vida familiar que ela não gosta, que ela não tem prazer, que ela não tem satisfação, uma sensação de impotência que ela não consegue lidar, então ela usa para esquecer essas coisas. Esse foi o segundo fator. No terceiro fator, nós falamos de busca de prazer. E às vezes a pessoa que vai buscar o prazer, tendo como a mola incentivadora, o gatilho inicial, uma frustração, então a pessoa tem uma frustração, vai em busca do prazer. Algumas pessoas, elas acabam exagerando nessa busca do prazer, que isso tem consequências e ela pode se sentir culpada. Pode se sentir culpada pelo excesso. Esse tipo de situação descrita no terceiro fator, a pessoa que busca prazer, comete excesso, se sente culpada, ela pode entrar no ritual de purificação, no ritual de punição, de autopunição, de autoflagelo, para poder compensar o que ela fez de excesso. Passado o período de purificação, o período de autoflagelo, o período de autocastigo, passado aquilo, ela volta de novo a buscar prazer. Então ela fica numa gangorra. Prazer. Quando o prazer está demais, ela abaixa o prazer, a busca pelo prazer, e vai buscar os rituais de purificação ou de autopunição. Cansou de se punir, cansou de se purificar, esse lado da gangorra desce e sobe novamente a busca pelo prazer. Buscou o prazer, se sente culpado porque está exagerando, volta a compensar. Então fica essa balança desequilibrada sempre para um polo ou outro. Nesse quarto fator, nós temos uma característica diferente. A pessoa se sente culpada, o seu juiz interno, o seu superego interno, o seu júri interno, a sua consciência moral, diz para ela: você errou, o que você fez é sujo, é vergonhoso. A pessoa só de pensar nisso é tomada de uma ansiedade que a paralisa. Então, ela precisa fazer uma defesa para poder sobreviver. Veja bem, ela fez algo que ela julga ser errado. Isso, quanto mais é rígida a consciência da pessoa, quanto mais é rígido o seu superego, a sua consciência moral, o seu juízo interno, quanto mais rígido, mais duro ele é com a própria pessoa, maior vai ser essa ansiedade. Recentemente eu estava ouvindo uma cliente
que durante muito tempo ela teve problema com uma cunhada. E essa cunhada, ela precisou perdoar, voltou a ter um relacionamento, até que um dia essa cunhada veio a morrer, justamente no dia do seu aniversário. E ela ficou bastante chateada, porque a cunhada foi morrer justamente no dia do aniversário, estragando o dia do seu aniversário. E ela falou, veio à cabeça dela, ela falou assim, poxa, mas essa mulher tinha que morrer logo no meu aniversário. Ela acabou de falar isso, a sua consciência moral se despertou e começou a acusá-la. A consciência diz mais ou menos o seguinte, olha, você não está sendo compreensiva com a mulher que morreu. Isso é feio, isso é sujo. Imagina se Deus te castigar tirando alguém que você ama, porque você não gosta da sua cunhada, por isso que você está... É por isso que você está se sentindo dessa forma. Então, ela sentiu-se de um jeito ao ter o seu aniversário estragado, teve frustração, ficou chateada, aborrecida, mas dentro dela uma outra voz se levanta e diz, você não podia se sentir desse jeito. A gente diz que o superego dela é rígido demais. Ela precisava mobilizar uma terceira parte para falar para o superego e dizer assim, olha só, eu só estou aborrecida momentaneamente, poxa, afinal de contas era o meu aniversário. Mas eu tenho aprendido na minha terapia que eu preciso me perdoar, que eu preciso aceitar os meus sentimentos. Ela poderia fazer esse diálogo interno e resolver o problema. Mas ela ficou sofrendo, até vir o dia da terapia, ela ficou sofrendo durante uma semana, perdendo o sono, angustiada, agoniada, começou a desenvolver alguns quadros de pânico, porque a voz estava dizendo para ela que ela ia ser castigada. E muitas vezes essa voz não é muito clara, não é muito perceptível. Uma pessoa que não tem essa oportunidade de estar fazendo terapia, não está acompanhando palestra, não está desenvolvendo a capacidade de se entender, de se conhecer, essa ansiedade ela pode crescer muito e ela precisa se defender. Há um tipo de defesa que a pessoa faz, não é só buscando substância, a gente vai centrar na substância porque é o nosso foco de trabalho. Mas isso pode gerar uma série de outros transtornos, de outros problemas e de outras dificuldades. Vamos deixar essas outras coisas de lado e vamos centrar na substância. Ela, pelo seu sistema de valores, sabe que uma pessoa que usa drogas é mal vista, principalmente drogas ilícitas. Ela sabe, porque ela já ouviu falar, que substâncias fazem mal à saúde. Maço de cigarro, quem compra cigarro, quem tem acesso a cigarro, sabe que o maço de cigarro diz, olha, isso aí faz mal. Ali aponta mais de 7.000 substâncias tóxicas. Na própria carteira de cigarro tem rato morto, tem gente com perna amputada, tem gente com câncer de boca. O menor dos problemas é a pessoa que fica impotente sexualmente, impotente pelo uso daquela substância chamada cigarro, que é inclusive uma droga legalizada. A sua venda é legalizada. Pois bem, a pessoa sabendo disso tudo, ela começa a desejar a usar aquilo como forma de se punir, de se castigar. Já que dentro dela tem uma voz que diz que ela vai ser castigada com algo que ela não sabe o que é, pode ser algo que ela não suporte. Fica uma fantasia inespecífica, uma fantasia inconsciente. Pode ser aquele filho que ela mais ama, pode ser o pai e a mãe que ela tanto ama, pode ser uma doença que ela tem tanto medo. A voz justamente vai atacar naquilo que a pessoa mais teme. Na sua pior fantasia de punição, é ali que o juiz vai apontar o dedo. E essa ansiedade, ela cresce. Então a pessoa encontra alívio na infelicidade. Você já ouviu a expressão medo de ser feliz? Você já deve ter ouvido, inclusive, algumas palestras falando do medo da felicidade. Na verdade, isso não existe. Não existe medo da felicidade. O que existe é a pessoa que acredita que não pode ser feliz, não pode ter uma vida realizada, não pode ter uma vida boa, porque ela deve a Deus, deve ao universo,
deve a um pai e uma mãe que está internalizada, que é rígido com ela, alguma voz que ela internalizou, esse superego dela mesma que é muito duro, esse supereu, essa consciência que é muito dura e diz que ela deve e não pode ser feliz, porque se ela for feliz, algo de muito ruim vai acontecer. Então, na medida que a pessoa usa e tem consequências com esse uso, que ela se torna infeliz, dentro dela, ela diz para essa voz, ela diz para esse supereu, para esse superego, na fantasia dela, ela diz às vezes para Deus, um Deus que ela imaginou, um Deus duro, um Deus rígido, um Deus punitivo, uma fantasia de Deus que ela criou dentro dela. Se ela não for uma pessoa religiosa, se não for uma pessoa que acredita num ser supremo, ela pode dizer para o universo, para o cosmos, sei lá para quem, que ela diz, olha, não precisa me castigar, não precisa me tirar o que eu mais temo perder, porque eu já estou sofrendo. Então essa pessoa, ela vai em busca de sofrimento para equilibrar a balança. Nós não estamos falando aqui de um equilíbrio entre prazer e sofrimento, não é isso, como acontecia ou acontece no terceiro fator. Nós estamos falando aqui de um equilíbrio de medo de ser castigado, então eu vou buscar um castigo mais específico, um castigo que eu possa controlar, me sentir castigado e com isso encontrar o alívio da ansiedade, porque já estou sofrendo. Então, ao sofrer, a pessoa se sente sofredora, se sente doente. Ela não tem consciência, ela não percebe que dentro dela, no fundo, existe uma culpa. Existe uma noção de ser errada, de ser suja. E pode ser por coisas que ela fez, pode ser por coisas que ela sentiu, pode ser por coisas que ela desejou. Freud, em 1900 alguma coisa, relata a história de uma mulher, uma das suas primeiras pacientes. Naquela época era muito comum doenças no organismo, transtorno no organismo, sem uma causa tecidual comprovável. Era chamada de histeria. A pessoa apresentava, de repente, uma paralisia de braço. Então ia ao médico, era examinada e não se achava um motivo físico, orgânico para aquela debilidade. E a pessoa então ia para o psicanalista, para o analista, para alguém que pudesse entender o que estava acontecendo. E havia um caso, entre tantos outros, havia um caso de uma mulher que foi dar banho no seu pai já idoso. E ao tocar na genitália do pai idoso, ela reacendeu uma fantasia infantil. Lá na infância, há muitos anos atrás, ela desejou o carinho do pai. Ela se sentiu culpada já naquela época, mas guardou isso. Desejou o carinho do pai de uma forma não paterna, mas de uma forma sensual. Mas ela, já ainda na infância, se chocou com aquilo, pois sabia que era errado. Mas aquilo ficou guardado em algum lugar. Quando o pai já estava bem idoso, que ela foi banhar o pai, que tocou na genitália do pai, veio uma voz de acusação como se ela tivesse dando vazão àquele desejo lá da infância. Então, olha que a acusação não era nem algo real, não era algo que ela de fato estava fazendo. Mas a voz acusadora não queria saber disso. É como se ela estivesse dando vazão àquele desejo lá da infância. E ela então cria uma paralisia de mão. E essa paralisia de mão, ela se sente doente, ela sofre com aquela paralisia, vai ao médico, examina, o médico diz, você não tem nada. Hoje nós sabemos, essa expressão não tem nada é equivocada. Ela tem alguma coisa, de uma outra ordem. De uma ordem tão séria, ou até mais séria do que a ordem física. Então, ao mergulhar no universo daquela pessoa, daquele ser, está lá escondida uma culpa inconsciente. Uma culpa porque aquela mão tocou num lugar proibido. Um lugar, um tabu.
Punição, então, vem sobre a mão que se paralisa. Então, ela se sente sofredora. Ela chora, ela reclama porque aquela mão está doendo. Aquela mão não se movimenta, ela perdeu mobilidade, ela não pode ajudar o pai. Ela não tem consciência que ela mesma está fazendo aquilo com ela. Até que ela toma a consciência disso, se aceita como humana, se perdoa, se aceita, bota aquilo tudo para fora, então a mão volta a funcionar. Substância química, a nossa histeria, a histeria do século XX e do século XXI. Muitas vezes funciona desse jeito. A pessoa se sente vítima do próprio hábito de consumir. Ela se sente doente, ela se sente sofredora. Mas, ao mesmo tempo, quando ela entra em tratamento, ela sai de um sofrimento e vai para outro. Presta atenção. Ela estava sofrendo com o uso de substâncias, se sentia sofredora, padecendo. Aquilo faz mal para ela, ela sabe que faz mal. Aí ela consegue romper com aquilo tudo e começa a buscar um tratamento. Começa a ter sobriedade. Começa a viver novamente. Quando ela começa a viver de novo, a voz da consciência começa a acusá-la. Ela começa a sentir ansiedade. No começo, na abstinência, ela está sofrendo. Então, se a consciência acusá-la de algo, se o superego acusá-la de algo, ela diz, mas eu estou sofrendo, já estou pagando, por favor, não me faça mais mal. Mas a abstinência passa. Ela começa a reconquistar as coisas, a saúde, a família, o emprego, seja lá o que for. Ela vai voltando a viver. E ela começa a entrar na felicidade. Quando ela começa a ser feliz de novo, começa a aparecer a angústia. A voz diz, você não tem direito de ser feliz. Então ela oscila entre dois tipos de infelicidade. A infelicidade com o uso e a infelicidade da abstinência. Presta atenção que é diferente quando a pessoa sofre por culpa. A pessoa sofre por culpa, seja essa culpa real ou imaginária. Poderia ser qualquer outro tipo de sofrimento, mas é culpa. Nesse caso, a gente quer colocar a culpa. E ela usa a substância para esquecer. Usou a substância, esqueceu. Passou esse efeito da substância, ela lembra. Isso foi o segundo fator. No terceiro fator, a pessoa exagera, pelo exagero se sente culpada. E às vezes, alguns indivíduos, ao se sentir culpado, entram no ritual de purificação ou de autoflagelo. Se pune, se sente punido, se sente castigado, volta a se sentir merecedor do prazer de novo. Então oscila entre punição e prazer. Agora, no quarto fator, a gente descreveu para vocês o segundo, o terceiro, agora a gente está no quarto. O primeiro, uma outra realidade, um outro mecanismo, uma outra dinâmica. Agora nós estamos no quarto. Aqui no quarto, o indivíduo oscila entre punição e punição. Ele precisa ter a sua vida em sofrimento. Só assim ele consegue amenizar essa ansiedade que é, para ele, esmagadora. Esse é o quarto fator e eu acho que está dando para a gente perceber que não é tão simples resolver a questão de ajudar as pessoas a se livrar de substâncias. Não é tão fácil, não é tão simples, mas o caminho é possível. A gente, posteriormente, vai pegar esses aspectos principais, esses fatores principais, e trabalhar como ajudar essas pessoas. A gente vai ter a capacidade de entender melhor o que leva a pessoa a usar, a consumir, a ter o transtorno de uso, e através desse entendimento da pessoa, buscar o melhor caminho para ajudá-la. Eu espero que você tenha entendido essa aula de hoje, e eu deixo para vocês um questionamento. A sua culpa, quando você se sente culpada ou culpado, você avalia isso do ponto de vista da realidade? Será que a sua consciência está realmente equilibrada ou você se cobra demais, se exige demais? É mais duro com você do que Deus gostaria que você fosse? Ou será que você se cobra de menos? E se é equilibrado, o que você faz quando você descobre que realmente errou?
Eu tenho gravado uns áudios para o QG da Paz, principalmente para o QG da Paz, e nós estávamos até recentemente falando de Pedro, o quanto Pedro desejava ter o amor perfeito por Jesus. E nos últimos dias de Jesus aqui na terra, Jesus diz para ele: Pedro, eu te aceito das minhas palavras, eu te aceito como você é. Você não precisa ser perfeito para fazer a sua obra, para cumprir o que você tem que cumprir. E às vezes nós queremos ser tão perfeitos que quase queremos deixar de sermos humanos. Como o exemplo que eu contei dessa jovem que eu atendi, que num momento de frustração, no dia do seu aniversário, a cunhada morre, uma cunhada que ela já tinha alguns problemas, e vem logo automaticamente, porque ela é humana, vem automaticamente uma insatisfação. Caramba, essa mulher tinha que morrer logo no dia do meu aniversário. Ela poderia logo depois entender que era só uma frustração dela, porque ela é humana, se perdoar e se organizar diante disso. Mas por ela ter uma consciência muito rígida, a consciência rígida começou a acusá-la. A gente precisa, às vezes, avaliar o nosso ambiente, avaliarmos a nós mesmos e nos perguntarmos: eu feri alguém de verdade? No mundo real eu feri alguém, machuquei alguém? Se isso aconteceu, eu preciso pedir perdão. Se a pessoa me perdoar, ótimo. Se não me perdoar, eu principalmente preciso me perdoar, porque se eu me perdoar, eu tenho condição de me tornar uma pessoa melhor. Se não me perdoar, eu vou desenvolver alguma doença, alguma esquisitice, algum problema de comportamento, algum problema emocional, pela informação, inclusive, que você acabou de ter. Obviamente que se você tem uma consciência desse jeito rígida demais, ou rígida de menos, você não vai resolver a sua questão só porque você ouviu uma palestra, só porque você só porque você participou dessa aula. Mas isso pode fazer você começar a querer mudar. Mudar para ajudar também outras pessoas que por acaso vierem a sofrer do mesmo problema e você precisar atender. Mais adiante a gente volta a tocar nesse assunto, volta a se aprofundar e trabalhar melhor esses aspectos. Não só esse, mas os que já passaram e os que virão. Para fechar, brevemente, muito em breve, nós teremos aí um resumão, tanto de aula, vídeo, quanto de texto e quanto de um questionário para a gente poder fechar aí um grupo de conhecimento e sedimentá-los, tá bom? Bons estudos aí para vocês e até a próxima.